mais uma aula aqui que a gente está trazendo os melhores professores para falar para a gente como enfrentar esse novo momento, como enfrentar essa nova realidade. Então, eu queria agradecer a todos que estão participando conosco, que estão curtindo essa jornada conosco, e seguramente estou saindo melhor desta situação, que eu acho que é o que está sob nosso controle. Então, a gente sempre está dizendo que sair maior não está sob nosso controle, mas sairmos melhores com certeza está, e nada melhor do que trazer excelentes conteúdos aqui para falar e ajudar a todo mundo aqui a ter ideias, referências, mais repertório para conseguir enfrentar esse momento. Então, vamos começar a nossa aula. Vou pedir para a Clara aqui colocar a apresentação, porque hoje a gente tem um convidado bastante especial, com bastante conhecimento sobre o varejo, que vai trazer bons conhecimentos práticos sobre como a gente pode lidar agora com esse novo momento que a gente está vivendo. E aí, a ideia aqui, o tema da aula é o rumo do novo varejo, cases práticos de varejistas que já estão se reinventando. Então, isso tem um pouco da nossa crença hoje da nova educação. A gente tem que aprender com cases práticos. Não adianta a gente aprender com coisas que foram muito bacanas há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. A gente tem que aprender com coisas que são relevantes hoje. E o nosso convidado, e eu já agradeço muito a vinda dele, é o Fábio Neto, que ele é diretor da BR Malls, a maior empresa de shopping centers da América Latina. Ele responde pela estratégia, marketing e atuação no grupo no Brasil. Recentemente voltou de uma imersão no Vale do Silício e desde então tem atuado na busca de inovações no desenvolvimento de lideranças que atuam com transformação digital e cultural do ecossistema de varejo. O Fábio é especialista em negociação e liderança pela Harvard University. Ele concluiu 3 MBAs, então seguramente é um tarado pela educação e pelo conhecimento, o que seguramente faz ele ser um cara ainda mais especial. Hoje o desafio não é aonde você estudou, e sim como você se atualiza, se capacita, e dá para ver que ele tem isso no DNA. A gente fala na Start não tem mais ex-aluno, tem aluno, né? E aqui tem uma prova viva, e além da prova viva de que existe aluno, é uma prova viva de que o quão importante para a pessoa, né, o quanto que isso abre de oportunidades e possibilidades. Entre os MBAs que ele fez, foi gestão de negócios pela universidade, só para se puder voltar ali, claro. Gestão de negócios pela Universidade da Califórnia, e ele é graduado em administração. E aí o tema, pode passar, claro, por favor, os tópicos que a gente vai falar, antes, né, o que a gente vai aprender. A crise mundial gerada pelo coronavírus virou o varejo para baixo, com shoppings e restaurantes fechados, lojas grandes e pequenas com portas cerradas, que é uma mudança que poucas pessoas seguramente estavam esperando, ou quase ninguém estava esperando, né? É fato que com os canais de venda físicos fechados, a jornada do consumidor foi alterada de forma radical. Fatores que vimos constantemente destacando de forma suave estão sendo evidenciados bruscamente, como a necessidade de maior integração entre o varejo físico e digital, como a criação de novos touchpoints digitais e geração de conteúdo relevante para o consumidor. O consumidor que emergirá do lockdown estará digitalmente mais sagaz. Podemos esperar também um consumidor muito mais consciente. Sustentabilidade e economia circular ganharão ainda mais protagonismo, e a ideia é que a gente possa conhecer essas tendências aqui com essa aula do Fábio Neto. Os tópicos, então, vão ser: o primeiro é o consumidor que surge transformando nesse novo contexto. O segundo é como o varejo deverá se adaptar para atendê-lo, criando acho que esse low touch, high touch, experiência, essa questão da jornada de compra com confiança, com agilidade, e de que forma os varejistas estão se reinventando. Então, com essa introdução, eu queria, Fábio, te passar a palavra e te agradecer muito por ter topado participar aqui do Restarts. Mais um grande professor, uma grande aula que teremos aqui seguramente. Então, a palavra é tua e obrigado por ter topado o convite. Obrigado, Pedro. É um privilégio para mim estar aqui. Acho que faltou colocar ali na descrição que a minha imersão no Vale do Silício foi com esse. Então, tenho um carinho muito especial aí por vocês, por todo o time. Tem sido, né, eu acho que ao longo desses últimos 2 anos, o contato com vocês, tanto através da nossa empresa aqui, tudo que vocês já trouxeram e proporcionaram de conteúdo, com esse propósito fantástico de vocês,
grande parte da minha mudança de vida aí aconteceu lá no Vale, junto com um grupo de vocês, do qual eu prezo muito. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela nossa relação aí nos últimos anos, né? Como você disse, eu acho que essa quarentena eu tenho me dedicado muito, né, obviamente, às demandas do trabalho aqui na BR Malls, mas também muito tempo dedicado a trocar ideias com os grandes nomes do varejo, com o empresariado brasileiro, né? Eu acho que nos últimos 90 dias a gente se relacionou muito com as pessoas por telas, né? E eu tenho tentado sair um pouco aqui da tela, nos aproximando, entre aspas, né, dessa realidade nua e crua do que as pessoas estão vivendo lá na ponta, né? E de fato o varejo é um dos segmentos que está sofrendo e também está tendo grandes oportunidades nesse momento. A gente inclusive criou um movimento que junta empresários executivos de vários setores, um movimento que chama Colabora, que, como o próprio nome diz, a gente quer colaborar, né? Eu acho que quando a gente fala lá de mundo VUCA, né, todo mundo ama falar disso há tantos anos, e talvez a gente esteja vivendo ele num potencial ainda maior agora, mas eu acho que tem uma palavra de destaque nisso tudo que a gente está vivendo, né, Pedro? Que é de fato a incerteza, né? O brasileiro está mais do que acostumado com os momentos de crise econômica, né? O varejo mais ainda, mas eu acho que essa associação, né, de uma crise de saúde com econômica, com todo mundo sofrendo, de fato tem colocado ingredientes na mesa muito diferente, e é muito difícil precisar qualquer coisa, e a minha responsabilidade aqui, obviamente, é de alguma forma não prever o futuro, né? Eu acho que aqui, ninguém hoje prever o que vai acontecer semana que vem, mas eu acredito que a gente consegue identificar duas coisas, né? Caminhos embrionários e comportamentos emergentes. Então, esses são duas frentes aqui, acho que importantes, que nos darão indícios de qual será o caminho permanente. Acho que é muito difícil para todos nós, nesse momento, apontar um caminho permanente com muita convicção, mas caminhos embrionários e comportamentos emergentes, eu acho que a gente pode fazer esse paralelo, é um pouco do que a gente vai passar aqui como pano de fundo, né? E a minha especialidade, o que eu faço, e a minha vida é varejo, e estudando, né, como você disse na sua introdução, os canais de venda físico do varejo, né? Eu trabalho numa empresa de shopping center, então a gente nunca viveu isso na história recente, né? Desde do surgimento do varejo, dos shopping centers, nunca foram fechados dessa forma, de forma tão radical, né? E eu acho que, um ponto que a gente tem discutido muito, eu acho que, é muito também do que vocês acreditam na Startz, eu acho que mais do que mudar, a gente está vivendo uma antecipação de futuro, né? E aquilo que vinha sendo gradativo, ou vinha se destacando de uma forma um pouco mais suave, né, essa mudança de comportamento como um todo, ela foi agora bruscamente antecipada, né? E essa necessidade agora de antecipar essa demanda para um consumidor e para pessoas que agora demandam coisas diferentes, que demandariam já no futuro, mas que foram antecipadas, promoveu acho que uma corrida, acho que importante, né, de oportunidade para todo mundo, né? Como você falou aí, o consumidor emergirá, acho que desse momento de lockdown, muito mais sagaz do ponto de vista digital, né? E o varejista, as empresas que estão nos ouvindo aqui, podem ter mais confiança de implementar experiências tecnológicas nos seus pontos comerciais, nas suas lojas físicas, né? Acho que a gente tem sim que esperar um consumidor mais consciente, com a sustentabilidade, economia circular, né? Essas palavras da moda, economia compartilhada, reuso, upcycling, que era coisas que a gente via gradativo, agora aceleradas, né? A gente voltou em janeiro agora do maior congresso de varejo do mundo, em Nova York, a NRF, e só se falava disso. Mas todo mundo imaginava que isso teria, né, uma cadência diferente do que, obviamente, esse momento de isolamento provocou. Então, eu acho que o varejo tem a faca e o queijo na mão para resgatar algo que está todo mundo querendo nesse momento, que é voltar a ter o prazer de comprar, de ter uma experiência prazerosa, de socializar, de entreter, de se divertir, né? Eu acho que esse prazer da redescoberta, né? Eu acho que todo mundo que está nas suas casas aí, ou alguns que ainda estão conseguindo sair, ainda que pouco ali no escritório e tal, estão ansiando, né? E a ansiedade é um grande catalisador do que a gente está vivendo, e a gente vive no país número 1 de ansiedade do mundo, né? Estamos todos ansiosos pelo prazer da redescoberta, né? E eu acho que o varejo, as lojas, os pontos comerciais podem se tornar esse grande ponto de reencontro das pessoas, né? Então, por isso que eu vejo isso, e o meu olhar é sempre muito
otimista sobre isso tudo. Mas falando de mudança, começando aqui nosso primeiro bloco, eu acho que todo mundo está falando desse novo mundo, novo normal, enfim, cada um dá o termo que gosta de dar, mas eu acho que eu queria separar aqui em 2 pontos que a gente tem refletido muito. Acho que tem aquelas mudanças que, vamos dizer assim, foram forçadas, né? São as mudanças top-down, as mudanças que todos nós tivemos que tomar, né? Sejam restrições de viagem, né? Alguns protocolos de higiene para sair de casa, a limitação de aglomerações, isso tudo foram coisas que foram impostas a nós. E naturalmente esse tipo de coisa voltará em algum nível ou de alguma forma. Obviamente a gente não consegue precisar em quanto tempo, mas não quer dizer que você deixou de viajar, que você nunca mais vai viajar, né? As pessoas estão ansiosas por voltarem a viajar. Não quer dizer que você agora não pode ir num show da sua banda favorita, que você nunca mais irá num show de uma banda favorita. Então, algumas coisas que vieram top-down, nós acreditamos que gradativamente elas vão retornando, porque são coisas da humanidade e tem a ver com hábitos que eu não quero mudar, porque eu só mudei agora porque me foi imposto. Porém, a gente tem uma outra coluna, e a gente vai falar muito deles aqui, que são os novos hábitos e comportamentos que a gente chama de bottom-up, né? Que surgiram a partir desse momento de nós para o mundo, né? E que de fato a gente vai mudar talvez para sempre, ou talvez vai ter um grau de mudança um pouco diferente, como o trabalho remoto, né? Muito se fala hoje do home office, mas eu acho que tem um fator aqui que de fato muda muito a nossa relação com o que a gente está vivendo, que é o tal do work-life balance, né? Esse equilíbrio de vida e trabalho, né? Todos nós estamos tendo o privilégio de ter um reequilíbrio diferente. Talvez isso a gente não queira abrir mão mais quando as coisas voltarem, né? O acesso ao digital, o acesso ao e-commerce, o acesso ao delivery, acesso à telemedicina, vocês têm falado tanto sobre isso, o e-health, esses são comportamentos que não mudam. Então acho que a gente tem que dividir essas duas coisas e não colocar tudo num bolo só. E aí tem um outro ponto que eu acho que é muito válido considerar, que talvez o grupo que está aqui, nós temos o privilégio da quarentena. Interessante, esses dias eu estava ouvindo sobre isso, né? Apenas 1/3 do Brasil está tendo o privilégio de ficar em casa. Os outros 2/3 estão tendo que sair de casa desde o início, né? O home office hoje é uma realidade para 22% da população, ou seja, quase 80% não está em home office. Ou seja, a grande maioria absoluta não está tendo a oportunidade de reviver esses novos hábitos. Então, aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque nesse momento o discurso apocalíptico, o discurso de que tudo mudou, o discurso do radicalismo, ele nos é empurrado, né? E a gente já está num país, infelizmente, e, enfim, os acontecimentos das últimas semanas acabam mostrando que o mundo todo ainda tem essa tendência bipolar, né, Pedro? Então, assim, ou eu sou de um lado ou eu sou de outro, né? Ou tudo muda ou nada muda, né? Ou é o digital ou é físico, ou é online ou é offline. Eu acho que a gente tem que aprender cada vez mais a substituir o ou pelo e. Então, sim, coisas mudarão para sempre e outras não mudarão. Não tudo que vai mudar e nem nada que não vai mudar. E quando a gente vai trabalhar o comportamento do consumidor, e as empresas que estão nos ouvindo aqui, que estão buscando como me adaptar para essa retomada para o segundo semestre, é muito importante você dividir os seus clientes, consumidores, as pessoas, em quadrantes interessantes, porque não são todos que vão mudar todos os hábitos, não são todos que estão em home office, não são todos que tiveram o privilégio da quarentena, né? E a grande maioria, se a gente dividir em quadrantes, a gente vai entender que de fato estão sofrendo outras variações. Eu acho que isso a gente tem em mente, né? Eu vou até projetar aqui rapidamente uma tela que eu gosto, que ela acho que mostra bem deixa eu achar aqui. Claro, você me ajuda aí, se não projetar, você me fala. Mas só para exemplificar um pouco desses quadrantes, né? Então, assim, o impacto de renda aqui, você tem o quadrante 1, que é 37% da força de trabalho, que são desempregados e autônomos de baixa renda. Você tem o quadrante 2, 16% da força de trabalho. O quadrante 3, aqui embaixo em azul, que são os assalariados, empregadores de baixa renda, 27%. E aqui você tem o quadrante 4, né, que são os assalariados e empregadores de média e alta renda, que é 20% da força de trabalho, que é o que eu estava dizendo, são aqueles 20% a 30% que estão tendo o privilégio
da quarentena, enquanto nem todos estão tendo, né? Então, eu acho que esse ponto aqui, esse insight é super importante para a gente entender que nem todo mundo está no mesmo bolo quando a gente está falando de comportamento do consumidor. E a gente tem que olhar para isso de forma bem responsável, né? Sim, 81% do brasileiro está preocupado com o que estamos passando, né? As pesquisas já dizem isso. E o que eu fiz aqui, tá, Pedro? Eu compilei, você sabe, nas empresas aqui, hoje a gente consegue acesso a inúmeros relatórios, e o que eu tentei fazer aqui para trazer para esse nosso bate-papo, essa aula, foi uma curadoria, vamos assim dizer, de vários relatórios, várias pesquisas, né, de parceiros nossos, como a Play, Accenture, WGSN e tantos outros que a gente busca, a própria Startse, né, que a gente buscou muito conteúdo para pautar as nossas decisões aqui. E eu vou compartilhar aqui com vocês algumas telas que tem nos guiado, vamos dizer assim, para nos ajudar a fazer novas perguntas ou para nos ajudar a entender o que de fato está acontecendo com cada tipo de consumidor, né? Eu acho que aqui exemplifica um pouco daquilo que eu estava falando. Não temos um tipo só de mentalidade, né? A gente tem a mentalidade do preocupado, do individualista, que muda totalmente a sua relação, do racional, que muda a sua relação com o consumo, o ativista e o indiferente, né? Quando a gente olha aqui alguns dados de consumidores brasileiros que foram entrevistados agora sobre suas mudanças de hábitos, e é interessante começar da barra da esquerda para a direita aqui, né? Pô, compras mais sustentáveis para evitar desperdício, aquilo que a gente estava falando de sustentabilidade lá atrás. Mas aqui, acho que eu vou passar rápido por isso aqui, a ideia é trazer só um pouco de contexto, né? Para que a gente entenda, ou seja, quando a gente fala de retomada, e a pauta aqui é retomada, não adianta a gente retomar achando que os consumidores serão os mesmos de 3 meses atrás, né? Então aqui é um pouco desses comportamentos, eu vou trazer aqui uns 10 slides bem rápidos só para contextualizar vocês, que de fato as compras são mais sustentáveis e conscientes. Aqui é o consumidor dizendo isso. Outro hábito importante que deve se manter, né? A proporção de pessoas que querem mais tempo com a família. Lembra aquilo que eu falei lá do work-life balance, né? As pessoas querem se manter mais informadas, aprender novas competências online, né? O trabalho que a Startse tem feito com o Primazia, usar nova tecnologia, mais tempo online, mais tempo de entretenimento online, né? Conexões com os outros, muito interessante isso aqui, né? A proporção de consumidores que se sentem nesse momento mais conectados com amigos, 86%, com a família, 69%, vizinhos, né? Quantos de nós eu não tenho depoimento, né? Pô, eu falo hoje mais do que com a minha avó, com o meu pai, do que eu falava antes, né? Porque os mecanismos digitais acabaram nos aproximando de alguma forma e as pessoas querem manter isso, né? Aqui, quando ele fala de digitalização, 3 em 4 brasileiros respondem que estão interessados a usarem mais, né? 78% diz que vai usar isso nos próximos 3 meses de forma muito rápida. Eu trouxe aqui um compilado de uma outra pesquisa interessante que a gente fez aqui para falar de varejo, né? Aqui ele traz um pouquinho do e-commerce, né? O quanto isso alavancou, isso eu acho que já é um dado comum e todo mundo já sabe disso. Atividades que as pessoas incorporaram no seu dia a dia, né? Os brasileiros acordando mais cedo para dar conta das demandas, que agora, eu fico em casa, então novas demandas surgiram, como limpar a casa, cuidar do filho, passear com o cachorro, fazer comida, né? Outras, né, isso tudo traz medo para todo mundo também, porque 57% acredita que a sua renda diminuirá, 28% acredita que o surto prejudicará por muito tempo a sua vida financeira, 45% acha que é por pouco tempo, e 25% dos mais ricos acredita que ficarão sem renda nos próximos meses, contra 60% dos mais pobres. Ou seja, tem sim aqui também uma reação, né? 81% das pessoas pretendem diminuir seus gastos. Guarde isso, que a gente vai falar disso lá na frente quando a gente falar de reabertura de lojas, né? Empresas irão competir em preço, mas também em qualidade. O consumidor voltará a considerar suas marcas preferidas. A gente vai falar um pouco disso lá na frente também. Acho que quando a gente traz para uma geração mais nova, aqui temos comportamentos interessantes, né? O tal do homeschooling. Eu tenho 2 filhas pequenas que estão todos os dias em homeschooling aqui. É um grande desafio para todos nós, mas é uma nova rotina, né? Ontem a minha filha, por acaso, ela fez, sei lá, acho que a 4ª ou 5ª prova dela via homeschooling. Ela falou: papai, eu acho que no início eu estava com saudade de voltar para a escola, eu acho que agora não preciso mais. Olha só, minha filha de 7 anos me deu esse depoimento ontem, né? Ou seja, esse experimento forçado, né, estão trazendo resultados diferentes. Os pais tendo que se comportar como docentes, né, instrutores de fato, né? A gente tem falado muito desse comportamento dos pais que agora não conseguem mais
terceirizar totalmente a educação, ou eles precisam trazer agora de fato para dentro de casa rotinas diferentes e estão tendo a oportunidade de conhecer os seus filhos, né? Habilidades, deficiências, agora do que não tinham antes, né? A privação do convívio com as pessoas também tem feito aumentar de outra forma as ferramentas que promovem convívio. Aí está o caso do Netflix House Party, a gente já falou de alguns aqui, e essa rotina de lazer se transformando, e aqui tem muito a ver com varejo também. Ou seja, o ir a restaurantes passou a ser agora o delivery, né? Fazer passeios diferentes, né? Aquela demanda dos filhos de fazer passeios diferentes, passou agora a ser acessar a internet, jogar novos jogos, assistir uma TV. O juntar a família para uma refeição especial passou a ser juntar a família por vídeo, né? Quantos de nós aí já não participamos de algumas comemorações de aniversário por vídeo nesse momento, né? O brincar com amigos ganhou um significado também, talvez, de brincar um pouco mais sozinho ou com os pais, né? Ou seja, essa rotina dessa geração mudando, enquanto isso vai impactar nós ali nessa retomada, né? O aumento de consumo de vídeos online, isso aqui todo mundo já sabe, o aumento do consumo das telas, isso aqui é super interessante, né? Ou seja, os canais infantis crescendo, as crianças voltando a assistir conteúdos que não assistiam mais, porque pô, ela já zerou, vamos dizer assim, aquela plataforma, então ela precisa ir para outra, né? Lá em casa aí, pô, as minhas filhas já viram tudo Netflix, agora tem que ver tudo da Amazon, tudo do Now e por aí vai, né? As plataformas já estão se esgotando de tanto que o consumo está acelerado, né? O crescimento desse segmento de games, enfim, isso aqui é um puta ponto de atenção para o varejo e para o varejo físico e para a retomada de vários, a gente pode usar isso aqui como oportunidade, né? Os novos rituais culinários, né? Um contingente aí de novos chefs surgindo, né? 64% dos pais afirmam ter preparado alguma coisa na cozinha com o filho. Pô, isso é super interessante, né? As crianças se interessando também por isso aqui, o crescimento, né, de todos esses segmentos, né, que estão indo muito bem. Os brinquedos à moda antiga voltando a ter chance, né? Ao mesmo tempo que os games explodem de crescimento, o crescimento da venda de jogos de tabuleiros, quebra-cabeça, mais de 200% aqui crescendo. E as famílias redescobrindo, né, a interação e a diversão juntas, né? Ou seja, não preciso só ir mais agora para algum lugar me divertir, ir para um parque de diversões para me divertir, ir para a Disney, ir para um centro de lazer, ir para um cinema, ir para um games dentro de um shopping, ir para um parque público. Não, eu aprendi a me divertir só eu e a minha família dentro de casa. Isso muda muito o consumidor, né? E indo agora para um outro relatório interessante, vou passar por ele também rápido aqui para a gente passar para outra pauta, mas aqui eu acho que tem fundamentos muito importantes para quem está anotando aí com bloquinho e caneta na mão, anotar um pouco disso aqui também. Eu acho que o digital onipresente, a gente já falou um pouco dele, eu acho que é o grande aprendizado do varejo, e os varejistas que estão nos ouvindo aqui agora, né? O quanto estávamos ainda despreparados para a digitalização extrema que a gente foi forçado, né? Hoje só tem uma forma de você comprar digitalmente, visto que todo o varejo físico está fechado, e o consumidor passou de fato a realizar isso de forma muito alta, né? Então aqui no Brasil, aqui a gente vê os dados americanos e no Brasil, mas olhando só o do Brasil, na média 40% das pessoas fazendo mais compras online, né, e pretendem fazer mais compras online depois, né? E 35% pretendem diminuir a sua ida simplesmente transacional para a loja física. Isso aqui é um puta ponto de atenção e também oportunidade, de novo, dentro daquela lógica que a gente está falando, que não é um jogo mais de ou. Não é ou físico ou digital, é físico e digital, e como que a gente pode interagir, né? O consumo repensado, né? A gente vê a expectativa aí de corte de gastos, um pouco que eu já falei lá atrás, né? Esse aumento interessante, isso aqui, da infidelidade versus fidelidade, né? No Brasil, 25% das pessoas frequentando novas lojas e 40% comprando de novas marcas, ou seja, ao mesmo tempo também que eu sou fiel àquela minha marca de segurança, eu também estou me permitindo a testar novas marcas. 40% testando aqui, puta oportunidade para as marcas existentes criarem novos nichos de marcas e apresentarem produtos de forma diferente para o varejo. A gente tem visto vários grandes varejistas criando submarcas, né, para atender um consumidor que quer experimentar um novo, mas também valorizando a sua marca, porque nesse momento de medo, de aflição que a gente falou lá em cima, as pessoas vão num porto seguro que é a sua marca mais conhecida. Então aqui é uma dicotomia de fidelidade e infidelidade que a gente tem que estar atento, né? O consumo seguro, a gente vai falar bastante disso lá na frente na retomada. Hoje 83% da população responde que o fator que fará elas saírem de casa para voltarem a consumir é segurança.
e aqui envolve limpeza, aglomeração e por aí vai, a gente vai falar um pouco disso lá na frente. Saúde e qualidade de vida passam a ser protagonistas nesse momento, 60% das pessoas consumindo mais produtos frescos e menos industrializados. A gente vê a corrida aí da indústria, né, de dar uma cara de frescor às embalagens, uma cara de frescor aos seus produtos. Aqui é uma puta oportunidade para todos os varejistas que estão nos ouvindo aqui, lojas de produtos naturais, ou aqueles que têm algum apelo sustentável na sua cadeia produtiva. As pessoas estão buscando fazer atividade física dentro de casa, né? A gente viu a explosão aí das grandes redes de material esportivo vendendo, né? Quem de nós aqui não comprou alguma coisa para se exercitar dentro de casa, nem que seja um tapetinho ali para fazer alguma coisa na varanda, alguém comprou isso. Então isso tem sido um novo comportamento, né? A gente quer viver e ver como que, por exemplo, o setor de academias ou o setor de bem-estar no geral deve voltar, e existe uma incerteza muito grande de como voltar nesse momento que esse consumidor já se adaptou. E aqui um ponto interessante, que é o novo papel da casa, né? Ou seja, a gente começou a ver a nossa casa de uma forma diferente, né? Gastando ali um bom tempo com família, descanso, entretenimento, socialização. Ou seja, o consumo fora de casa obviamente caiu, e mesmo pós-quarentena deve diminuir, porque as pessoas redescobriram o prazer da sua casa. Obviamente isso aqui, de novo, não é o todo, né? Volto no ponto lá da minha introdução. Poucos tiveram o privilégio de permanecer em casa em quarentena, mas aqueles que permaneceram estão tendo esses impactos, e a gente tem algumas implicações, como o do it yourself, né? Ou seja, eu aprendi a fazer dentro de casa coisas que eu não fazia porque eu não tinha tempo, né? Eu aprendi a cozinhar, aprendi a me relaxar. Então aqui também tem um comportamento, né? Casualização, esse interessante, porque isso já era uma puta tendência, né, que vinha crescendo e agora foi ainda mais acelerada. As pessoas se acostumaram a vestir agora roupas confortáveis para trabalhar, né? Aquela barreira de trocar de roupa para ir para o trabalho sendo rompida, né? Ou seja, a roupa de casa e a roupa do trabalho, né? Aqui mostra o lado, ou seja, as pessoas buscando roupas mais confortáveis. Isso aqui muda também os varejistas, né, de moda que estão nos ouvindo, ou de vestuário no geral, né? Ou seja, como as pessoas vão buscar ter dentro de casa e fora de casa aquilo que lhe traga conforto. Eu não sou mais agora forçado a trabalhar desconfortavelmente. Eu tenho a oportunidade de trabalhar, então isso é super interessante, essa casualização que a moda já vinha passando, né? A gente veio lá do sapato para o sapatênis, e hoje é normal as pessoas trabalharem de tênis, né? Vocês têm o case aí de vocês do tênis confortável, enquanto essa casualização e o conforto será cada vez algo mais caro ainda, né? Esse lance da sustentabilidade redefinida, né? A gente de fato vendo os impactos e as pessoas olhando para isso, ou seja, o propósito, né? Que infelizmente é uma palavrinha desgastada, né? Mas as pessoas nesse momento se apegam a ele, né? A marcas que são mais contundentes nos seus propósitos. Então, se a sua marca como varejo não é contundente, não é tangível o seu propósito, aqui eu estou falando de propósito real, não o propósito está escrito na parede, não o que é do seu discurso, mas o que de fato, e eu acho que a crise tem evidenciado, né, Pedro, o propósito real das marcas, né? Aquele propósito de fachada foi abalado agora, e as pessoas estão enxergando de fato as marcas que têm um propósito genuíno e final. E aí, finalizando aqui, acho que esse bloco, vamos dizer assim, de tendências, né? A gente viu agora matérias, né, das pessoas saindo de Manhattan, indo morar ali no interior de Nova York, a explosão do subúrbio nova-iorquino, né? E a gente já começa a ver isso no Brasil também. As pessoas, quantos calls eu faço com pessoas que, eu estou aqui na minha casa da serra, eu vim passar o final de semana aqui na fazenda, eu vim numa casa de sítio, eu aluguei uma casa na praia. Ou seja, as pessoas entenderam que é possível sim trabalhar e ter uma vida fora da loucura da metrópole, né? E essa descentralização também traz comportamentos de consumo muito intrigantes e diferentes dentro daquilo que a gente estava falando aqui um pouco atrás. Então, acho que esse era um pano de fundo, e eu quis trazer apresentações porque eu acho que elas são tangíveis e importantes para a gente repensar o todo desse momento, né? Daria para ficar umas 2 horas aqui, Fábio, só estressando cada um desses pontos. Foi super interessante, muito bacana esse material que você preparou hoje. Parabéns. Eu tô curioso para entender. E agora, o que a gente faz com essa informação toda? Tá sensacional. Parabéns. É isso aí. Acho que o ponto aqui é investigar a fundo tudo que a gente vai viver. Quando a gente traz, vamos dizer assim, para um segundo bloco, entendemos que esse consumidor agora é esse todo que eu falei agora nos últimos, 15, 20 minutos. Como que eu
de fato, avanço aí no meu negócio, né, aí no meu varejo, nessa retomada que a gente está dizendo, né, para ressignificar aquilo que eu já fazia. Então, eu acho que é uma pauta de aceleração junto com ressignificação, né? E não é fácil, né? Não tem respostas prontas, não tem óbvio, não tem certo e errado nesse momento, né? Então, por isso que aqui eu brinquei, eu fiz uma curadoria de pensamentos e a gente está nesses movimentos colaborativos, né? A gente aqui um ao outro se doando para tentar encontrar respostas, porque não tem um manual, né? Eu não tenho nenhum livro para te indicar aqui, falar assim, leia esse livro aqui para como retomar o seu negócio, né? Nesse momento, de fato, a gente está buscando junto algumas respostas. E eu acho que esse futuro, né? Deixa eu só te fazer tu trouxe uma provocação aqui que eu gostei muito no início, e depois tu trouxe uma série de dados interessantes. Só queria te ouvir, antes de entrar nessa terceira parte sobre isso. Eu acredito que tentar prever o futuro é uma coisa que vai ter que tem pouco valor, porque tá tão imprevisível como as coisas vão andar, quando vai voltar, como é que vai voltar, se vai ser em V, se vai ser em U, se vai ser em L, se o cara vai vir. E aí tu trouxe dizendo o seguinte, talvez o que a gente tem que se preparar não é para... Só que não enxergar o futuro te deixa ansioso. Tu trouxe aqui uma coisa do brasileiro, mas é uma coisa do mundo inteiro. Porque quando eu não ver o futuro, me deixa inseguro. Insegurança me dá ansiedade. Como é que vai ser? Será que vai ser? Será que vai ser bom? Será que não vai ser bom? E aí a gente vai constantemente querendo se apegar nesse... vai ser... o dólar vai para... Não. Então o cara quer se apegar em alguma coisa lá na frente, porque isso vai dar segurança para o cara de saber como é que vai acontecer. Mas não tem como saber. Na minha perspectiva, tudo vai virar chute. E aí tu disse, e que eu concordo muito, mas eu queria só pontuar, que talvez a nossa maior missão agora seja repensar a forma como a gente se organiza, se planeja, e trabalha e faz gestão para o mundo sem previsibilidade. O mundo onde tu tem alguns insights, que é o que você está trazendo aqui. Opa, parece que ali tem isso, parece... E talvez de muita tentativa e erro para validar esses insights, mas sabendo que se perguntar para alguma pessoa hoje como é que ela vai consumir, ela vai dizer assim, tem que ser seguro. Mas de repente daqui a 2 meses ele nem lembra mais disso. Isso aqui já ficou no passado, é uma coisa que passou, né? Não tem mais caso, o jornal não noticia mais isso, e aí ele já voltou como... Eu estou imaginando que isso pode acontecer, mas também pode não acontecer. Então, a questão é a gente se preparar para... Se é segurança que tu quer, eu te entrego segurança. Se é preço que tu quer, se é valor, se é... Não, é um pouco por aí que essa tua interpretação ou não? Perfeito, Pedro. É exatamente isso, né? Acho que, a gente fala muito bem sobre isso, né? Acho que a grande característica, o maior soft skill agora de qualquer líder empresário é a capacidade de adaptação. Mas uma adaptação e readaptar de novo e adaptar de novo. O que você falou é muito claro, eu vou trazer alguns cases aqui, mas só aproveitando para dar um spoiler, que é o que você falou, né? Há 2 semanas atrás eu estava numa live com os bambambãs da gastronomia, né? A gente trouxe aqui os caras donos das maiores redes de restaurantes do Brasil e eu mediei uma live com eles. E a gente falava o seguinte, o self-service, esquema do buffet, que você vai lá e serve, né? Você mesmo, isso acabou, né? Ninguém vai pôr a mão mais aonde o outro colocou a mão. Só dando um exemplo lá. Ontem eu estava num shopping nosso que já reabriu e fui na praça de alimentação almoçar. As 4 operações mais cheias eram as de self-service. 3 semanas atrás eu falei que isso ia acabar e eram os que mais estavam vendendo 3 semanas depois. Então, assim, não tem certeza, né? Então, assim, não, isso vai acabar, não vai. E talvez outra que eu achei que ia bombar, não está bombando. Então, o consumidor é imprevisível, por isso que são nuances aqui, como você está falando, a gente não tem resposta óbvia. Para mim era muito óbvio que o self-service ia ter uma dificuldade, não acabar, mas ia ter uma dificuldade. Não, 3 semanas depois, eu fui lá e vi todo mundo se servindo, o outro pegando o mesmo pegador que o anterior tinha pegado, simplesmente passou um álcoolzinho na mão e vida que segue. Então, só corroborando com o que você está dizendo, que de fato, acho que o grande ponto aqui é a gente estar aberto à flexibilidade, né? Não tem absolutismo nessas previsões, né? Tudo é relativo, aquilo que eu falei, são dos quadrantes, né? Mas agora todo mundo vai fazer home office. Será?
O home office, nesse momento, não tem competição, porque eu tenho que ficar em casa. Então, o home office, para mim, é conveniente, porque não tem competição nenhuma ali. Nada mais me atrai a não ser ficar em casa trabalhando. O dia que tudo reabrir, o home office tem uma concorrência, que é, eu voltar a me socializar. O home office não foi validado. Ele foi validado não nas condições normais de temperatura e pressão. Estabiliza o mundo, abre os shoppings, abre as praças, abre as viagens e aí vamos validar. Exato. Então, é por isso que eu abri dizendo assim, a minha responsabilidade aqui, eu acho que nós, da frente de grandes organizações, as pessoas param para nos ouvir, a gente tem uma responsabilidade muito grande de não querer polarizar. Eu acho que já tem muita mídia aí levando as pessoas aos extremos, né? Porque o extremo vende mais live, o extremo vende mais livro, o extremo vende mais notícia. A nossa responsabilidade aqui de gerir essa nova geração aí de consumidores, de varejistas, é dizer a real, gente. A real é aprenda diariamente, é um dia de cada vez. Abre o negócio e entenda como que o seu consumidor quer. O seu consumidor está sentindo inseguro, promova a segurança e por aí vai. E eu trouxe alguns cases aqui interessantes, porque dizem um pouco sobre isso, né? Por exemplo, e aí passando para um bloco aqui de como que o varejo vendeu com portas fechadas. A gente passou aí por Páscoa, Dia das Mães, e estamos entrando semana que vem Dia dos Namorados, ou seja, são datas bem importantes, né? E aí, de novo, não tinha receita de bolo, todo mundo foi se reinventar. E aí, tem a pauta de venda online, que era uma pauta mais óbvia, então, se o varejo físico fechou, eu vou para uma plataforma online, e aí tiveram inúmeras plataformas que cresceram muito, é super legal, nós mesmos lançamos plataformas nossas, proprietárias aqui de shoppings. Tem a venda que explodiu, você está acompanhando isso mais do que ninguém, que é a venda por WhatsApp, e é muito interessante isso, porque tem um conceito nesse momento, que eu gosto muito, que é o seguinte, todos são a loja. Né? Às vezes a gente fala para o varejista assim, quantas lojas você tem? Ele fala assim, tem 3 lojas, tem 4 lojas, tem 100 lojas. Na verdade, você tem a quantidade de lojas de funcionários que você tem. Porque todos os seus funcionários, nesse momento, se transformaram na loja. Todos têm um WhatsApp na mão e conseguem se relacionar com o cliente nesse momento. E hoje tem muito mais valor para um cliente receber uma mensagem de um vendedor, de um gerente de uma loja dizendo, oi, tudo bem? Como você está? Como está a sua família? Isso gera muito mais valor do que assim, oi, tudo bem? Segue um cupom de 20% de desconto. Ou seja, esse hard sell, esse momento, está mudando de fato para uma era de relacionamento muito forte, que essa conectividade através de mensagem, né, Pedro, criou. Porque antes eu era um varejo físico ou era uma plataforma online. Agora que eu forcei o meu time de vendas a se relacionar com o cliente, porque a ordem se inverteu, não é o cliente mais que vem até mim, mas se eu não for até ele, eu não vendo, porque o meu ponto comercial está fechado, criou-se e exponenciou, eu acho, essa era do relacionamento, né? A gente vê dentro do marketing essas mudanças de era, né? A era que começou lá na propaganda, depois publicidade, depois a gente vê a era do conteúdo, né? E agora a gente vai muito forte, se a gente não está nela, a gente está entrando na era do relacionamento, potencializada por esse momento que se eu não for atrás da relação, eu não construo marca. Outra pauta super interessante foi a de antecipação de receita, e isso funcionou bem. A gente tem inclusive na BR Malls que fez, ou seja, aquela venda de voucher futuro atrelada a algum benefício para que você ajude a sua loja favorita e ainda ganhe algo em troca. A gente fez agora com o Dia das Mães, você comprava um voucher nas lojas dos nossos shoppings, recebia 20% de cashback, ou seja, quem está comprando ganha com isso, e você ajuda o varejista que está ali, porque ele recebe o dinheiro na hora, e você pode trocar aquele voucher até o final de agosto, quando você achar melhor e seguro ir àquela loja. Então, uma pauta que une antecipação de receita com solidariedade, ou seja, de ajudar o pequeno, né, de ajudar aquela sua loja favorita a não fechar suas portas, né, como você, de alguma forma, antecipar a venda nesse momento. Outra pauta super interessante foi a associação. Então, eu lembro, a gente fechou ali na véspera da Páscoa, né? E as grandes lojas de Páscoa, de chocolate, ali, produto perecível, e não dá para vender depois, né? Você não vende depois da Páscoa. E aqui foi muito claro, porque só existia 2 segmentos abertos, supermercado e farmácia, né? Que eram os essenciais.
O que rapidamente essas lojas fizeram? A gente fez isso em vários shops. Pô, nós pegamos lá as lojas famosas de chocolate lá, né? Brasil Cacau, Copenhague, Cacau Show e todas as outras, e levamos, elas montaram quiosques dentro dos supermercados. E a pauta de associação é o quê? Pô, alguém está vendendo. Como eu me associo a alguém que está vendendo agora? Né? Eu lembro de uma marca interessante de sorvete, que ela pensou, pô, as pessoas não compram sorvete por delivery, mas as pessoas compram pizza e hambúrguer por delivery. Por que eu não me associo a uma pizzaria e uma hamburgueria e vendo junto com ele também? Então, essa pauta de associação é muito importante, inclusive nesse momento, que alguns que estão nos ouvindo ainda estão fechados. Né? Como eu me associo e ofereço o produto naquele que está aberto? Outra pauta super importante, e que é meio óbvia, mas era muito óbvia para o segmento de food, mas não era para o segmento de goods, que é o delivery. Né? A gente viu isso acelerado. E mais do que isso, levar a experiência delivery para dentro da casa das pessoas, traduzindo a experiência que ela tinha no ambiente físico. Quantos restaurantes fizeram isso? Né? Mandavam junto com a comida uma playlist do Spotify, que é a mesma playlist da loja, aconselhando você a colocar a luz na mesma temperatura que a da loja, a servir o menu do mesmo jeito que é servido no restaurante. Né? Tem um grande case aí em São Paulo, de um restaurante japonês, de um chefe super famoso, que ele foi pessoalmente entregar com a louça do restaurante o pedido. Ou seja, para a pessoa ter de fato a experiência dentro de casa. E para goods isso cresceu muito, porque aí você consegue ter uma entrega mais rápida de um produto não perecível. A gente já vê várias plataformas fazendo same-day delivery, né, nesse momento no Brasil, ou seja, uma oportunidade muito grande de agora eu poder levar até a casa das pessoas. Eu acho que uma outra oportunidade que a gente viu os varejistas fazendo nesse momento é a pauta de subscription, né, essa pauta de assinatura. Ou seja, eu vendo não só na transação, mas vendo de forma perene, né? Tem um varejista que a gente acelera aqui, é um case prático muito interessante. Eu, inclusive, sou mentor e conselheiro lá de uma startup que chama Big Green. São fazendas urbanas que a gente tem em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. E ela é montada dentro de shopping centers ou na rua, e é o conceito farm to table. Então você tira ali o pé de alface e leva direto para um restaurante ou para a casa do consumidor. Com todos os restaurantes fechados, e 90% da venda era para restaurante, o que eles criaram? Uma cesta de assinatura de verduras. E por R$109 por mês, você recebe toda segunda-feira na sua casa uma cesta de alface. O que é a moral da história aqui? Pô, se é possível vender alface por assinatura, é possível vender qualquer outra coisa. Né? Então, eu acho que alguns paradigmas estão sendo quebrados, a gente tem que se reinventar. Hoje, 70% do faturamento dessa empresa já é por assinatura, e não mais pela forma que ela vendia tradicionalmente. Hoje ela está criando fazendas específicas só para vender por assinatura. E um negócio que surgiu nesse momento. Né? Então, essa visão, acho que de possibilidades de você vender mesmo estando com o seu estabelecimento fechado, também abre oportunidades que ficarão. Eu acho que esse é um ponto super importante. E aqui eu trago um case interessante, que é o próprio case de shopping center, né, Pedro? Eu estou nesse negócio, não tem como eu não falar, porque eu acho que ele se traduz para qualquer loja física, que é o que a gente está chamando aqui de Mall as a Hub. O que é isso? O shopping passa a ser um hub de várias coisas, né? Ele passa a ser, de fato, aquele que agrega e conecta todas as coisas. Então, eu tenho não só e shopping, varejo físico, sempre teve aquela mentalidade do tijolo, né? Do real estate, ali, do imobiliário. E como que eu expando e extrapolo isso? Então, o Delivery Center é uma das iniciativas nossas, ou seja, como eu fazer a entrega a partir do shopping. Talvez você mora, Pedro, perto de um shopping center e você compra um tênis por algum marketplace que você conhece, e esse tênis vem de um centro de distribuição a quilômetros da sua cidade, sendo que num shopping do lado da sua casa tem esse tênis lá no estoque do lojista. E o lojista sempre... Então, como integrar o estoque das lojas a uma plataforma de delivery que também entrega os marketplaces. Então você pode comprar pelo Mercado Livre, pela B2W, pelo Magalu, pela Rappi, pela Lojas Americanas, Submarino, por onde você quiser, ou pelo próprio marketplace do shopping, e aquilo ser entregue na sua casa em até 2 horas a partir do próprio shopping. Né? Ou seja, isso que era feito para alimentação,
que quando você pede uma pizza, ela sai ali do restaurante, do shopping, por que não agregar goods ali? E quando você pedir uma pizza, você também pedir o presente de aniversário da noite que você vai, ou também pedir alguma coisa que você está precisando, e eu consolidar esse pedido e te entregar em 40 minutos, junto com a sua pizza, o tênis, o chinelo, o remédio, né, o presente do seu filho para a festinha de aniversário à noite. Então o shopping passa a ser agora um hub de solução logística, e as lojas passam a ser centros logísticos, onde o estoque passa a ter uma relevância muito grande, não só para ter disponibilidade para aquele cliente que está dentro da loja, mas para ter uma disponibilidade para todo o seu entorno, que agora pede através desse seu negócio. Surgiu na quarentena também o drive-thru de tudo, né? Então você viu aí várias campanhas acontecendo, ou seja, já que você não quer receber em casa ou tal produto, você ainda tem uma desconfiança, ou você já está na rua e quer passar pelo shopping e pegar qualquer produto, assim como a gente fazia nas grandes lanchonetes, nos fast foods, hoje todos os shoppings têm um ponto de drive-thru para qualquer mercadoria do shopping. Então você manda um WhatsApp, e na Páscoa, tá, Pedro? Esse foi o grande sucesso. As pessoas mandavam o WhatsApp, escolhiam o ovo de Páscoa, passavam na porta do shopping, pegavam o ovo de Páscoa, a vendedora ia lá, o máximo de higienização, aglomeração super controlada. O drive-thru passou a ser um novo modelo de negócio. E a gente agora está estruturando dentro dos shoppings áreas destinadas a drive-thru de tudo. Então, eu acho que essa ressignificação do varejo, não só, e de novo eu volto naquela palavrinha, pô, Fábio, mas o seu negócio é um negócio físico. Não é, o meu negócio é um negócio de varejo, que é físico e digital. Não é um ou outro, mas o e-commerce vai acabar com o varejo físico, as plataformas de marketplace são concorrentes dos shopping centers. Pelo contrário, a gente colocou grandes shoppings nossos de São Paulo dentro dos marketplaces. Hoje, se você entrar nos marketplaces mais famosos hoje do mercado, você vai encontrar a marquinha do nosso shopping. E você clica dentro do nosso shopping e vai ter lá todo o sortimento de shopping. Você mora em São Paulo, você entra no Mercado Livre e lá dentro tem o Shopping Vila Lobos, que é um shopping nosso dentro do Mercado Livre, para você fazer compras a partir do Mercado Livre. Então, como essa consciência de colaboração, né, versus o que a gente tinha, aquela absolutismo de competição, mudou nesse novo momento de ressignificar. Eu acho que esse é o recado para qualquer varejista nesse momento. Como que você se conecta, como que você colabora com aqueles que você entendiam que eram concorrentes totalmente antagônicos e não resista mais a isso, mas faça do seu negócio um hub que atenda muito mais do que fisicamente o cliente, mas aonde o cliente quiser. A gente fala muito do omnichannel, né, da multicanalidade, mas mais do que falar de canalidade, a gente tem que falar do cliente. O cliente é omnichannel, né? Ele é canal em todos os lugares. Quantos de nós, a gente já falou sobre isso várias vezes, né, não consulta tudo pela internet e vai numa loja física comprar? Ou o inverso, quantos de nós dentro de uma loja física faz uma pesquisa online e compra na internet dentro da loja física? Ou seja, o cliente, ele escolhe o canal e nós temos que estar aqui como varejista apto para que ele nos acesse por todos os canais que ele quiser. E não ficar mais bitolado e dizer assim, não, meu canal é só o físico, ou é só o online. E aqui tem um dado super interessante, que muitas vezes a gente vê a migração do off para o on. Então eu tenho uma loja física, então agora eu corro desesperadamente para ter uma plataforma online. Mas o online para o físico também é verdade. As marcas que vendem só online, quando elas montam uma loja física, a venda do online aumenta. Esse é um case americano de grandes marcas e está se provando aqui, o Magazine Luiza, enfim, é o grande case do momento, o Magalu, e tem um dado super interessante, que um dos diretores deles lá estava me contando, que aonde tem mais loja Magazine Luiza, o e-commerce vende mais. Então, ou seja, é um potencializando o outro. Não é mais só o online ajudando o offline, mas é o offline ajudando o online. A gente criou uma marca de tênis chamada You, que a Starce, inclusive, é sócia, e então fazendo os disclaimers aqui, you.com.br, quem quiser conhecer. E a You começou 100% digital, vendendo só online, E aí, no final do ano passado, a gente fez uma experiência de abrir no JK Iguatemi, ali em São Paulo, uma loja de 2 meses, ali novembro, dezembro. E realmente a venda se potencializa. Tem vários caras que te conheciam no digital, nunca tinham comprado, e ele vai lá no físico, não, existe mesmo, já vi essa marca, e aquilo torna ele, me lembrei que existe, vou comprar no digital. Então, não, essa questão que tu traz do ou,
realmente ela não faz mais nenhum sentido. O E é o que impera hoje. E eu acho que o ponto principal que tu trouxe, que eventualmente as pessoas não se dão conta, porque isso é uma mudança que aconteceu há pouco tempo, é que a gente não tem mais o direito de decidir as nossas formas de atuar com base só na nossa crença. Eu quero ser offline, eu quero ser como meu cliente quer que eu seja. Eu acho que esse ponto de partida, porque como a gente viveu num mundo que tinha pouco concorrente, então eu concorria com os caras do meu bairro, com os caras da minha cidade, ou com os caras, mas eu sabia quem eles eram. Na hora que o cliente passa a ter um lote de alternativa e passa a ter muito conhecimento e passa a saber que ele tem alternativa, ele fala assim, não, eu vou comprar como eu quero, do jeito que eu quero. E nesse momento eu quero ir no shopping porque... E aí eu acho que trouxe uma coisa bacana aqui de... Eu quero ir lá porque eu quero ter uma experiência bacana, eu quero me divertir, eu quero passar um pouco do meu tempo, eu quero interagir, quero ver coisas, quero ampliar, quero tocar, mas tem horas que eu quero ser mais prático e quero só receber e resolver o meu problema. Então, eu tenho momentos diferentes e para cada momento eu tenho uma solução. E se a empresa consegue estar com o cara em toda essa jornada, ela seguramente ela é muito mais forte, né? Então, acho que, teus pontos aqui são incríveis, assim, super conectados com o que a gente vê. E o último ponto que eu queria trazer, e para mim foi o máximo desse exemplo do E, não é nem do E daí. A gente acha que só existe um caminho para as coisas. Então tu fala assim, não, a China é assim, assado, a China é... E aí tu cria uma concepção, um preconceito, que diz assim, isso aqui eu não quero nem olhar porque eu não gosto. Porque lá os caras são ditadores e controlam tudo. Então o cara não tem liberdade. Aí tu vai pra China, tu caminha na madrugada sem nenhum risco. Tu vai de onde tu quiser, pra onde tu quiser. E aqui no Brasil tu não pode sair de casa, tem que estar de carro blindado, porque tu tem medo. Quem é que é mais livre? Óbvio que tem mil coisas ruins lá, como tem mil coisas... Mas não existe mais essas coisas absolutas de, é assim, se não é assim, é ruim. Não, cara, calma, vamos ser... não, eu sou muito bom aqui, nunca vou ser bom lá. Meio perigosa, essas posturas são um pouco perigosas, porque elas nos fecham. E eu acho que hoje o grande desafio é a gente ter mais repertório, ter mais abertura, olhar para outras coisas. Quando tu traz o exemplo de que vamos se inspirar no Foods para ver os deliveries do Goods, é incrível. Porque tu pode aprender como é que esses caras fazem para fazer uma coisa tão rápida, tão perecível e que funciona tão bem. Eu não consigo usar isso para cá. Então, adorei aqui as suas inspirações aqui. Anotei uma folha aqui de coisas. Legal. Vai de novo. Não, eu acho que, a gente, só para encerrar aqui, né, a gente tem mais aí uns 5, 6 minutos, eu acho que tem uma parte prática, que eu acho que, talvez o varejista que está nos ouvindo aqui, o empresário, fala assim, eu estou prestes a abrir, eu acabei de abrir o meu negócio, né, o tema aqui é retomada, e eu trouxe aqui exemplos bem práticos que a gente, junto com um parceiraço nosso aqui, que é a Vimer, fizemos recentemente, e eu queria compartilhar porque eu acho que vai ajudar quem está nos assistindo, tá? Então são slides rápidos aqui, né? Nesse momento de retomada, eu acho que primeiro a gente está dividindo aqui em 2 momentos, tá, Pedro? O momento imediato agora, eu abri meu negócio, abri a minha loja, abri o meu shopping, o que eu tenho que fazer? E um segundo momento, vamos dizer, de um pouco mais de segurança das pessoas. Vocês estão vendo a apresentação aí? Sim. Dá para ver? Tá, né? Então, beleza. Acho que o primeiro grande dica aqui, deixe o consumidor à vontade, né? Lembra, após um período longo de isolamento, a gente se desabituou a esse ritmo acelerado do dia a dia, né? Então, nesse momento, é natural que o consumidor precise de um tempo para se ambientar, comprar novamente, ao entrar na loja novamente. Então, permita que o cliente se sinta confortável a explorar o espaço, né? Busque respeitar o ritmo e a interação dele. Eu acho que esse é um ponto, deixar o consumidor à vontade. O outro é contato seguro. Estamos de novo num momento de readaptação de contato social, né? Todo mundo de máscara, todo mundo com álcool gel na mão, e a recomendação de distanciamento ela tem que ser mantida. Então avalie o seu negócio e como você pode estar atento a isso, né? Nos shopping centers a gente tem feito todo um esquema, a gente criou um mantra aqui, que é higienização máxima e aglomeração zero. Controle em toda a cadeia, para que de fato o cara pense o seguinte, se for para sair de casa eu quero ir naquele shopping, porque eu sei que lá ele me garante contato seguro. E a sua loja tem que garantir isso é extremamente importante. Não adianta
estar seguro, tem que parecer seguro também. Isso é muito importante. Você tem que dizer e contar o que você está fazendo para parecer seguro. Receptividade é outra coisa muito importante, né? Nós, seres humanos, somos comunicativos por natureza, né? E nós passamos um período agora de restrição de contato social. Então, a vontade de interagir é ainda maior quando eu saio de casa agora. Então, receber o cliente com um sorriso no rosto é um grande diferencial. E é importante para estabelecer essa reconexão, né? Ou seja, a gentileza, o respeito são ainda mais importantes nesse momento que está todo mundo vulnerável, né? Quem está saindo de casa já sai com medo, sai vulnerável. Então, se ele já escolheu entrar na sua loja ou no seu estabelecimento, tenha receptividade como o seu cartão de visita, né? Ouvidos abertos, eu acho que assim, mais do que falar, procure ouvir. Lembre-se, o seu cliente ficou muito tempo dentro de casa sem poder conversar. E agora ele quer falar, né? Então mantenha essa escuta ativa, demonstre interesse, interagindo com aquilo que ele fala, né? Ou seja, essa empatia, né? A palavra de ordem desse momento, né? Ou seja, se colocar de fato no lugar dele e entender a melhor forma de atendê-lo, né? A exposição propícia para autosserviço, ou seja, avalia aí no seu varejo, como que está o seu visual merchandising, né? Ele tem que ser impecável e ampliar essa percepção de que o cliente pode entrar e explorar livremente o espaço da loja, né? Não cria aquela loja atrofiada, amontoada, né? Onde a experiência dele é ruim e como de alguma forma ele pode realizar o autosserviço sem muito contato. Então esse eu acho que é um grande dica e um ponto, né? A higiene dos produtos ainda mais, né? Todo mundo, quem entre nós aqui já não recebeu um delivery em casa, leva ele lá para a cozinha, higieniza ele inteiro, né? A gente tem medo de onde veio aquilo, imagina no contato da loja. Então é aquilo de ser higiênico e também parecer, né? Ter à disposição o álcool gel, ter a higienização dos itens que acabaram de ser usados, né? Se você vai apresentar um produto para um cliente, higienize na frente do cliente e mostre para ele, para que ele tenha segurança que aquilo está sendo higienizado na frente dele. Mantenha e restrinja o número de clientes para que mantenha esse isolamento. Eu acho que essas são dicas super importantes. Lembre de duas coisas. O seu consumidor está mais conectado e mais econômico. Então lembra, ele chegará na sua loja sabendo talvez mais do que você do próprio produto. Isso já era comum e agora que ele é mais conectado ainda, isso é importante. Então você tem que ouvir atentamente ele para que você capte, né, esses novos conhecimentos e traga o mais rápido possível uma base confiável de consumo. E lembre que ele está mais econômico. Então é importante você enfatizar o valor da marca, destacar qualidade, processo de produção, atributos de cada produto, porque todo mundo nesse momento também está buscando preço, no sentido de custo-benefício, né? Então se você entender isso, entender que o seu cliente quer compras mais econômicas ou com custo-benefício mais viável, valorize aquilo que você tem de melhor, né? Aquilo que é atemporal e versátil no seu negócio. Quando a gente vai para o segundo momento, que é um momento de começar a retomar a rotina, a experiência volta de novo, né? Ser o protagonista disso tudo, né? Ou seja, o período de risco de contágio sendo passado, né? E depois a gente pode marcar um outro bate-papo aqui, né, Pedro? Quando tudo passar, trazer novos insights, tipo assim, passou nesse momento de risco de contágio, como nos comportar? Eu acho que vale a pena um diálogo nosso depois lá na frente, um pouco sobre isso, né? Mas experiência e conexões serão cada vez mais valiosas, a gente já falou um pouco disso. Atendimento especializado, né? Ou seja, mais do que ser receptivo num atendimento, né? Eu acho que essa qualidade da especialização é muito importante, né? De conhecer o cliente de fato e não só o cadastro do seu cliente, né? E se imergir no mundo do seu cliente. Lembrando que ele está, como a gente falou, mais econômico, mais conectado e também mais consciente. Ele vai querer saber detalhe da origem das peças, do processo de produção, se você está preparado para argumentar, né? Demonstrar esse valor é cada vez mais importante, né? Então, cuidado, tudo que você mostrar tem que ser 100% verdadeiro. Não crie agora um propósito que não existia antes, né? Eu acho que esse é um grande cuidado que a gente tem que tomar, acho que nesse momento. Eu queria só fechar aqui, né, Pedro, com esses pontos bem práticos, porque eu sei que talvez quem está nos ouvindo, eu acho que tem algum valor a gente relembrar desses pontos, por isso que eu quis trazer aqui, tá bom? Fábio, foi sensacional, acho que foi uma aula com A maiúscula, demais, surpreendeu aqui, muita coisa bacana, prática, útil. Tenho certeza que quem assistiu aqui adorou. Só um recado final, acho que assim,
A gente falou muito de novidade aqui, né? Então, as oportunidades estão aí, eu acho que ninguém tem que perdê-las, mas não abandone aquilo que você já vinha fazendo, o seu legado, né? Eu acho que essa combinação do legado que nos trouxe até aqui, com essa atenção às oportunidades, é que vão fazer a diferença. Eu vou trazer um ponto que falou aqui. Eu acho que talvez um dos grandes cases que a gente tem de transformação digital foi a Magalu, que citou algumas vezes aqui, e que ali, Fábio, claramente, eles entenderam talvez aquele posicionamento de cultura da Luísa Trajano, com a relação com o cliente, proximidade com o seu time. Então, eles pegaram tudo aquilo que eles tinham de valor e eles potencializaram com essa tecnologia, com novas cabeças, com novas ferramentas, mas eles entenderam que não era bem não é uma coisa ou outra. Essas coisas, quando se somam, elas se potencializam. E não à toa a gente vê um crescimento de valores da empresa, né, de 30 vezes, assim, em 3 anos. Então, é uma coisa realmente fantástica e muito em cima desse E que você comentou. Então, concordo. E a segunda coisa que a gente viu muito, quando a gente está numa crise, a gente tende, especialmente o nosso financeiro ganha relevância, ele quer cortar tudo. E, eventualmente, ele corta coisas que são os nossos ativos e que, se a gente perder aquilo, a gente não tem nada para oferecer quando volta. E aí, ou tu morre no curto ou morre no longo. Então, esse equilíbrio sobre essas forças é fundamental. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia aqui. Valeu.